Paz e graça, abençoados. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilharmos a palavra da graça do nosso Deus, como temos feito com os irmãos, certo? E louvamos também a Deus pelos que estão nos acompanhando no canal, alguns poucos irmãos, porque esse canal é um canal muito novo e eu sou um pregador internacionalmente desconhecido, mas o importante, abençoado, é que cada filho de Deus alcançado por essa palavra nos alegra, nos realiza, cada filho de Deus, certo? E independente dele estar aqui reunido ou não com a gente, onde ele estiver aí mundo afora, recebendo a palavra da graça, que também não é só divulgada por mim, nós temos, graças a Deus, ministros que Deus tem levantado para pregar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim, o nosso objetivo, certo? O nosso objetivo é que esse evangelho corra, que esse evangelho alcance os corações dos filhos de Deus, certo? Inclusive, abençoados, é o seguinte: não há libertação, não há alegria, não há esperança, eu posso até dizer isso aos irmãos, sem essa palavra do evangelho da graça. Os irmãos que vieram do sistema sabem muito bem o que eu estou dizendo. Nós vamos para o sistema com aquele sistema que eu digo o sistema, o mundo religioso, que nos atrai com aquela promessa, certo, de que nós iremos ser aliviados, né, receber as bênçãos de Deus. E quando nós chegamos lá, abençoados, principalmente esses sistemas aí, não vou ter receio de dizer isso porque a coisa é grave, esses sistemas religiosos neopentecostais, certo, que estão levando a coisa à base do comércio escancarado mesmo, comércio escancarado. Olha, você é pecador, você é miserável, você que está aí tendo precisão, tendo necessidade, você que está aflito, aí vão se aproveitando da necessidade do povo, né? Venham aqui que Deus liberta, vem aqui que você vai fazer a campanha, e é nessa campanha, abençoado, que ele vai lhe tirar um caroço, como nos diz um abençoado da graça, e vai tapar seu olho, sabe? E vai tirar tudo que você tiver, porque infelizmente a tendência é essa, sabe? As pessoas, eu acho interessante, porque nós brasileiros já sofremos tanto com a corrupção, né? Dos nossos políticos, infelizmente, não é o local aqui de falar sobre política, mas todo mundo sabe, nós já sofremos tanto, né? Com os nossos impostos mal empregados aí nessa imundícia que nós vemos aí no dia a dia, e como se não bastasse, agora os filhos de Deus também ainda têm que ser explorados por aqueles que se dizem seus líderes religiosos. Tudo isso por falta de entendimento, abençoados. Meu povo perece, diz a palavra, por falta de entendimento. Então, abençoados, a palavra da graça que nós estamos pregando aqui, aliás, o objetivo da abertura desse canal, Deus está me somando com os ministros da graça que Deus tem levantado, é justamente fazer desse canal e dessas reuniões aqui com os irmãos instrumento de libertação dos filhos de Deus. Aos abençoados aqui que já são libertos para a glória de Deus, eles estão aprendendo, né? Os irmãos estão aprendendo cada vez mais, ou nós estamos aprendendo uns com os outros, a fim de que possamos nos aprimorar nesse conhecimento e levar essa palavra. E quanto aos demais irmãos que estão no sistema religioso, ora, abençoados, nossa oração é que Deus liberte mesmo, porque a coisa está feia, abençoados. A coisa está feia. Por um lado, você vê uma tradição religiosa que só faz contar histórias nas igrejas e não ensinam nada. Por outro lado, você vê esses novos irmãos, nós víamos isso na Idade Média. Nós víamos isso na Idade Média, pelo sistema da igreja e sistema cristão da maioria. E nós estamos presenciando nos dias de hoje as pessoas negociando bênção. Você olha, Senhor Jesus liberta, né? Senhor Jesus transforma, vai tirar seu peso, sua carga, seus problemas, mas aí agora vamos aos votos, né? Vamos às campanhas, vamos aí pedir escancaradamente nas igrejas dinheiro, quando a palavra diz: de graça recebestes, de graça dai, né? Então, abençoado, eu me sinto feliz por poder compartilhar, por poder participar desse projeto que é o de levar o evangelho da graça pura para os filhos de Deus serem iluminados, certo?
Na semana passada, aliás, na nossa reflexão passada, os irmãos lembrem que nós estávamos falando de Gálatas, e lá nós tocamos em um assunto, Gálatas capítulo 2, versículo 8 e 9, 7 e 9, nós tocamos em um assunto polêmico, sabe? Sobre os dois evangelhos. Paulo fala muito claro lá, nós citamos esse texto, que a Pedro foi confiado o ministério da circuncisão, e a mim, disse Paulo, o ministério da incircuncisão para com os gentios. No versículo 8, falei do 7, e no 8 ele ainda diz, olha irmãos, porque o mesmo Deus que operou com eficácia na vida de Pedro para aquele apostolado da circuncisão, também operou o mesmo eficazmente em mim para com os gentios. Quem quiser conferir, abençoados, pode ver Gálatas capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Mas me digam uma coisa, abençoados, esse é o ponto que nós vamos levar, a questão que nós vamos levantar aqui e discorrer, se Deus permitir, toda a nossa palavra é baseado nessa reflexão. Me diga uma coisa, Paulo, no capítulo 1, versículos 6 e 8, nós vamos até começar já lendo essa palavra, certo? Antes, para fazermos o levantamento dessa questão. Vamos lá. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 a 8. Vamos ver. Veja o que Paulo diz aqui, viu? Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, muito claro, né, irmão? Aí, né? Que vos chamou à graça de Cristo, certo? Para outro evangelho. Olha, maravilha-me disso, irmãos. Eu fico perplexo com isso que vocês estão. Isso Paulo ensinando aos Gálatas. Vocês estão passando daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Agora no 7, ele diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, o qual, isso aqui é grave, viu, irmão? Isso aqui é sério. Nós vamos aos poucos preparando assim o entendimento dos irmãos e dos ouvintes, certo? Porque para alguns, eu mesmo, quando Deus me iluminou através da pregação da graça a respeito das verdades que nós vamos falar aqui, eu fiquei chocado. Eu não nego não, meu abençoado, eu fiquei chocado, porque como é que isso está aqui há 2000 anos e ninguém viu, né? Então ele diz aqui, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E nós vamos ver que não eram esses outros, esses alguns que estavam inquietando os irmãos, não eram pouca coisa não, irmãos, no contexto da igreja cristã, principalmente na igreja judaica, que eu disse aos irmãos em pregações passadas, que nasceu ali, não é? Na Judéia, aquela igreja que nasceu ali como uma seita do judaísmo, cristãos do judaísmo. Então ele diz aqui, mas ainda, veja bem, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldição. Vejam, abençoados, aqui nós vamos ter uma questão muito séria para refletirmos sobre esse evangelho, porque, olha, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que, na verdade, mesmo, não há outro evangelho além daquele que ele tem pregado. Olha que coisa, o evangelho da graça, e nós vamos ver o porquê no decorrer dessa palestra. Mas já no capítulo 7, o capítulo 2, versículos 7 e 8, ele havia dito o quê? Falado de dois evangelhos. Um da circuncisão confiado a Pedro, e outro da incircuncisão confiado a ele para com os gentios. Então, mais adiante, ele especifica esses dois evangelhos. Mas de antemão, já na introdução, ele está afirmando claramente que não há outro evangelho. Que qualquer outra pregação, qualquer outro evangelho, além do evangelho da graça, é na verdade um transtorno para os filhos de Deus, para a consciência dos filhos de Deus. Vocês já experimentaram, irmãos, essa questão de que quando lhe pregam a lei, lhe pregam o evangelho da lei, o que o crente tem, o que o filho de Deus sente é medo, é
assim, aquela consciência de pecado, né? Ele não se sente bem diante de Deus, ele não fica assim tranquilo diante de Deus. A mente dele, em vez de fazer assim a reconciliação, a amizade com Deus, se torna como que inimizade contra Deus, né? Ele fica naquela, a relação de Deus assim, aquele medo, certo? E isso é importante para os pregadores da circuncisão, sabe por quê, abençoados? Porque eles precisam disso, precisam que os homens venham a eles e não a Cristo, né? Para chegarem a Cristo tem que passar pelo mediador, porque aí é onde vão ser, as ovelhas vão ser tosqueadas, certo? As ovelhas vão ter que dar o que tem para chegar a Jesus Cristo. Isso é triste para nós que somos pregadores da graça, abençoados, porque nós somos salvos unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos de Deus já nos foi dada unicamente pela graça. Esse é o Evangelho. Então não há cobrança nisso aí, certo? Não há cobrança. E se algum irmão quiser contribuir, contribua com os pobres, abençoados. Contribua com aqueles que estão necessitando. Se você tem um projeto, se você tem um aluguel, se você tem alguma campanha para fazer, para divulgar essa palavra, sabe qual é a quantia que você deve dar? O apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo propôs, onde? No seu coração. Não aquilo que o pastor está pedindo lá, venha, dê aqui o seu dízimo, venha, dê tanto. E tem, irmãos, chega a ser ridículo. Isso chega a ser ridículo. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fui a uma dessas igrejas para ver com os meus próprios olhos. Eu fui um Tomé nesse caso. Eu fui constatar, e é isso mesmo. Agora a oferta é de tanto. Aí começa lá em cima, depois. Abençoado, onde vocês viram o apóstolo Paulo pregar sobre isso, abençoados? Onde é que na Bíblia está escrito esse tipo de coisa que a gente está vendo aí, vendendo as bênçãos de Deus, você para ser liberto? Os pastores lá da lei, né? Do sistema religioso fazem aquelas campanhas, e aí você vai mediante dinheiro, mediante sacrifício, mediante pagamento, para ser libertos, abençoados, e alcançarem tudo aquilo que Jesus já alcançou por nós na cruz do Calvário. O Evangelho da Graça, abençoados, anuncia que está tudo consumado, e que nós em Cristo Jesus somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós não vamos cansar de anunciar aqui essas coisas. Mas voltando à questão, abençoados, se Paulo está dizendo aqui que não há outro evangelho, então por que ele diz a Pedro que Pedro tinha um evangelho da circuncisão e a ele tinha sido confiado o da incircuncisão? Então são dois evangelhos, não são? Ou se trata circuncisão e incircuncisão, se trata de aspectos de um só evangelho, como, pelo amor de Deus, é impressionante. Como eu já ouvi um teólogo da lei, sabe, abençoado, até que eu estou cansando, eu não escuto mais. Mas de vez em quando a gente ouve, só para ver em que pé está a situação. Os pregadores do evangelho da lei entram aqui, e aqui é território da graça. Não se combinam esses dois, sabe? A Pedro foi confiado o ministério da circuncisão. Tudo bem, Deus operou com eficácia dele. No que diz respeito à sua missão e ao evangelho da circuncisão, a operação de Deus foi eficaz na vida dele. Agora, trazendo para o território da graça, abençoado, ninguém entendia, foi dada ao apóstolo Paulo. Vocês leiam para ver o que eu estou dizendo. O próprio Paulo está falando isso dele próprio, foi Deus que revelou. O evangelho que por mim foi anunciado, nós dissemos na semana passada, ele não é segundo os homens, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, voltando à questão, como é que pode então Paulo estar falando de dois evangelhos aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, um dado a Pedro e outro a ele, quando lá na introdução ele está dizendo que não existe outro evangelho, além daquele que ele tem pregado, e que ainda se um anjo do céu, veja a autoridade desse evangelho, né? Ainda se um anjo do céu, porque alguém podia dizer, não, mas foi Pedro que falou, foi Tiago que falou. Outro dia uma irmãzinha, ela estava me dizendo, irmão, eu fiquei calada que eu não quis contrariar. Eu digo, irmã, tudo bem, você ficou calada, mas tudo bem, é com a irmã, mas assim, eu acredito, sabe, que nós não podemos ficar calados diante de uma situação dessa, certo? A senhora chegou lá para a irmã, não, mas aqui, Tiago está dizendo que não é salvo unicamente pela graça, pelas obras da lei também. E a irmã ficou assim, sem querer contrariar, não, minha irmã, mas eu afirmaria com toda certeza, eu sinto muito abençoada. Tiago é o ministro da circuncisão, felizmente a abençoada não conhece, mas Tiago é o ministro da circuncisão.
não é culpa sua porque você não foi ensinada, mas está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e isso é graça, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele continua, né? E não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha, não vem das obras, abençoados. Então, esse é o evangelho da graça e não há outro, certo? Então, antes de nós, abençoados, entrarmos na resposta dessa questão, como é que Paulo está dizendo aqui que não há outro evangelho? E lá no capítulo 2, versículo 7 e 8, ele está dizendo ao mesmo tempo que existem dois, porque ele está dizendo que a Pedro foi dado o ministério da circuncisão, e a mim o da incircuncisão para com os gentios. Como é que pode ser isso? São dois aspectos de um só evangelho ou são mesmo evangelhos diferentes? Antes de nós tentarmos responder essa pergunta, nós vamos fazer algumas considerações sobre o evangelho da circuncisão, pessoal. O que seria isso, o evangelho da circuncisão? Porque quem me veio com essa história mesmo, evangelho da circuncisão e da incircuncisão, quem nos trouxe essa revelação foi o apóstolo Paulo. Então vamos procurar entender, até pelas próprias cartas dele, o que ele estava querendo nos informar com essa distinção, e se essa distinção realmente ela existe, ou se ele estava falando de um só evangelho. Antes de nós tentarmos explicar claramente essa questão, nós vamos fazer algumas considerações sobre o que é circuncisão, certo? Não na questão do seu aspecto físico, que é aquela operação que hoje é considerada, bem, é bom que se diga, não era uma prática só dos judeus, certo? Se você for pesquisar sobre circuncisão, você vai ver, por exemplo, os muçulmanos praticam a circuncisão, o povo árabe pratica a circuncisão, várias tribos na África praticam a circuncisão, e não necessariamente com fins religiosos, certo? É assim, com fins de uma identidade tribal, e há até alguns religiosos, alguns teólogos, para diminuir o impacto, certo, daquelas palavras de Paulo sobre que nós não somos mais obrigados a nos circuncidar, que coloca aquilo também como vamos dizer assim, uma mera identidade tribal do povo judeu, mas no caso do povo judeu não. Se você quer saber mesmo hoje o que é circuncisão, você faça uma pesquisa, mas escute sobre o judeu, a opinião de um judeu. Ele vai lhe dizer que é o sinal do pacto do povo de Deus com o seu Deus. Começou lá em Abraão. Nós vamos ver aqui, por exemplo, Gênesis 17, de 9 a 11. Nós não vamos ler aqui esse texto por uma questão de ganhar tempo, mas vamos deixar na tela para os irmãos acompanharem em casa. Foi ali quando Deus chamou a Abraão e fez um pacto com ele, certo? Então o Senhor disse: olha, e o pacto que eu faço com vocês terá esse sinal, vocês vão circuncidar os seus filhos ao 8º dia, certo? Então começou com o povo hebreu, começou com Abraão, abençoados. E foi confirmado na lei. Vocês verem, por exemplo, nós vamos também deixar aqui Levítico 12, versículo 3, que vai falar também sobre essa prática sendo realizada já na lei dada a Moisés, na lei de Deus dada a Moisés. É bom que se diga que quando a gente fala de lei de Moisés, estamos falando de lei de Deus dada a Moisés, porque tem teólogos aí também dizendo, para fazer uma distinção que não existe entre duas leis, que uma foi preceito mesmo que Moisés escreveu, e outra foi aquela lei que Deus deu a ele através do decálogo dos 10 mandamentos. Então é bom que se diga, abençoado, quando se fala lei de Moisés, é a lei que Deus deu no Sinai a Moisés. Inclusive, o povo, quando viram aqueles trovões, vocês vão ver lá no relato, quando viram aqueles trovões, né, uma nuvem, né, fumegando ali no Monte Sinai, e ficaram temerosos de Deus. Eles disseram: olha, Moisés, não fale o Senhor conosco. Veja o que é a lei, né, abençoado? Veja o que é a lei. Não, que Deus não fale conosco para que a gente não pereça, certo? O povo não teve nem coragem de ouvir ou de chegar perto, e quem tocasse no monte morria, certo? Então olha, que Deus fale a você para que você fale a nós, Moisés. E esse inclusive é o espírito da lei, né? Esse é o espírito da lei. O sistema religioso sempre está procurando colocar mediador assim entre Deus e os homens, e os filhinhos de Deus que ainda estão presos ao espírito da lei, ele vai ter mesmo esse sentimento: é melhor que Deus me fale através, né, de alguém, de um instrumento. Sempre vai ter um mediador, sempre vai ter um mediador, sempre vai ter aquele sacerdote
que fará, né, trará as bênçãos de Deus para os filhinhos, os seus filhinhos. Na graça, abençoados, nós já somos abençoados por toda sorte de bênçãos com Cristo Jesus, e Ele já habita em nós, e não existe mais mediador, não existe, sou eu e Deus, certo? Na graça é assim, abençoados. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Só compartilhando ela, só compartilhando, mas ela já está na vida de cada um dos irmãos. Vocês entendem? Quando nós chegarmos mais adiante, nós vamos ver que Deus inscreveu em nosso próprio coração suas leis, o seu Espírito já habita em nós. Então nosso relacionamento com Deus é assim, num plano vertical e direto, porque é um relacionamento entre filhos e pai, não existe mediador. Quem é que você, por exemplo, eu gosto de fazer sempre essa comparação, a quem você vai recorrer para chegar ao seu pai aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus? Tem lógica isso? Tem lógica você buscar uma autoridade, alguém, até mesmo seus próprios irmãos mais velhos, para você chegar a seu pai. Com toda certeza vocês vão chegar a seu pai diretamente, não é isso? Abençoado Deus, nós temos dito aqui, quem tem acompanhado os vídeos tem visto isso, nós não estamos pregando sem um objetivo, nós temos em cada pregação um objetivo. Deus tem, certo? A palavra tem nos revelado que Deus é Pai dos Espíritos, e que nós somos o quê? Filhos dele em Espírito. Nós temos pregado isso aqui para os irmãos, não é isso? Inclusive deixando até os textos na tela, certo? Então é isso que o sistema faz, sabe, irmãos? Ele coloca essa inimizade, esse distanciamento entre Deus e os homens, certo? Então veja bem, antes de nós tentarmos explicar aquela distinção, porque o Paulo está falando de dois evangelhos e ao mesmo tempo trazendo o fato de que só existe um, nós vamos fazer certas considerações aqui. Que a circuncisão, na verdade, ela é um sinal entre Deus, certo? E o seu povo israelita, certo? Começou com Abraão e foi confirmado no pacto da lei. Segundo os próprios judeus ortodoxos, não só Paulo que conhecia, não só Tiago, não só judeu, não só Pedro, mas eu digo os judeus hoje mesmo, ainda existe aquela linha, sabe? São os judeus ortodoxos. Segundo eles, a circuncisão é de fato o sinal, do pacto que é feito entre Deus e o seu povo de Israel. E não há como entrar nesse pacto, se beneficiar desse pacto, se não for circuncidado. Vocês estão entendendo o que representa a circuncisão para o povo judeu? Representa a entrada no pacto, o acesso ao pacto. Veja bem, sem a circuncisão, inclusive, havia os cristãos judaizantes, qual era o anúncio deles para os irmãozinhos gentios que estavam iniciando? Eles diziam, olha, se não circuncidados conforme a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Veja, o problema. Inclusive, vamos ver aqui que foi esse o motivo pelo qual Paulo ficou perplexo e admirado em ver que os irmãos estavam saindo do verdadeiro evangelho para outro evangelho, e depois ele fala que esse outro é de fato o evangelho da circuncisão, certo? Mas antes de nós voltarmos a afirmar ainda essa coisa, nós vamos fazer outra consideração. Quando Paulo fala da lei, irmãos, ele não está se referindo, ou melhor dizendo, ele está se referindo a toda a lei. Ele não faz assim uma separação, não existe leis assim, como os teólogos têm feito bonitinho, tudo certinho, lei moral, lei cerimonial, embora toda lei tenha esse aspecto moral e tenha esse aspecto cerimonial, lei, preceito de Moisés, lei, mandamento de Deus. Não, quando ele fala de lei, ele está falando da lei dada a Moisés, da lei de Deus dada a Moisés no Sinai, certo? E os teólogos da lei de hoje, sabe, eles começam eles querem mesmo fazer essa distinção, eles fazem questão, eles forçam o texto para fazer essa distinção, porque tem o seguinte, abençoados, tem os 10 mandamentos, certo? Tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tem uma questão no quarto, que é uma questão de dias, que é praticado por algumas igrejas hoje. Então é essa forçação de barra para separar, porque aquela lei ali é especial, aquilo ali foi o pacto eterno de Deus, está entendendo? E que permanece até hoje. Veja, abençoados, isso é maldição. Eu vou dizer no decorrer da nossa palavra, porque isso é maldição. Permanece até hoje como obrigatoriedade para os filhos de Deus, porque aquela foi a lei que Deus deu, escrevendo com o seu próprio dedo,
certo? Que tinha um lugar de destaque ali na Arca da Aliança. Está entendendo? E eu acredito que Paulo, abençoados, ele tinha também essa noção, ele tinha sobre o destaque que a lei do Decálogo, dos 10 mandamentos, tinha lá no Pentateuco, em toda a lei que Deus deu a Moisés. Eu acredito que Paulo sabia desse destaque, certo? Aliás, ele sabia, ele sabia, porque ele sabia a lei mais do que a gente. Lembre que ele disse o quê? Ninguém para conhecer mais de lei do que Paulo, que foi fariseu de fariseu, doutor da lei, zeloso da lei, né? Da lei, até o chamado divino para a graça. Não preciso nem mostrar esses textos aqui, né? Porque é muito conhecido, principalmente lá em Atos dos Apóstolos, aquela visão da conversão de Saulo, né? E também o que ele vem dizendo nos evangelhos. Até aquele momento do chamado, ele conhecia muito a lei, ele não deixou de conhecer a lei ao ser chamado, né? Então ele tinha muito conhecimento. Eu acredito que Paulo tinha tanto conhecimento da importância dos 10 mandamentos, abençoados, na lei, do destaque que ele tinha, que quando ele vai falar, olha, isso aqui é importante, viu, irmão? Quando ele vai falar, certo? De um ministério da morte, se referindo à lei dada a Moisés, ministério da morte, que era transitório, certo? Ele se refere ao quê? Vamos ver. Ele se refere a que parte da lei? Vamos ver, abençoados. 2 Coríntios. Esse assunto ele é muito polêmico, sabe, bênção? Mas a proporção que a gente entra nele e é iluminado, a gente começa a perceber a grandeza desse evangelho. 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Observe aqui. Vamos deixar essa palavra falar por si só. E se o ministério da morte, guardem bem isso, porque mais tarde vamos estar falando o porquê ministério da morte, viu? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, abençoados, qual foi a parte da lei gravada com letras em pedras que Paulo está chamando aí de ministério da morte? Eu não conheço outra e acredito que não tem como provar o contrário. Não existe outra parte da lei gravada com letras em pedras, inclusive é dito com o próprio dedo de Deus, né? Gravado com letras em pedra. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Tinha seu tempo, né, para início e tinha o seu tempo para final. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas que o fim da lei, aliás, Romanos, o fim da lei é Cristo, para o quê? Justiça de todo aquele que crê. Então ela era transitória. Agora veja o que ele diz ainda, o texto ainda contextualiza, né? Veja se você não visualiza Moisés descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, irmãos. Se você não conseguir visualizar, vá ao texto lá e leia, certo? Procure lá as referências dos 10 mandamentos e leia. Ele diz aqui: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém, irmãos? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, quando o apóstolo Paulo está falando, irmãos, de 2 ministérios, de um que era o da morte, de um que era o do antigo pacto, de um que veio em glória, o que foi dado a Moisés, inclusive com a representatividade das tábuas dos 10 mandamentos ali, certo? Se esse ministério veio em glória, de quanto maior glória será o ministério do Espírito? E vamos estar falando o porquê, mas é bom que os irmãos já vão guardando esses textos. E acredito, abençoados, que Paulo, ele compreendia mesmo a importância, certo, dos 10 mandamentos, que quando ele começa a falar a respeito da transitoriedade da lei, que ela não é mais para nós, e vamos estar mostrando aos irmãos isso, certo? Ele também se refere a outro texto importantíssimo em Romanos. Vamos ver esse texto porque ele é muito importante. Romanos, capítulo 7, versículo 6
a 7, versículos 6 e 7. Romanos 6, 7, versículos 6 e 7. Veja bem, irmãos. Veja bem. Eu quero que os irmãos vão guardando esse texto. Os irmãos que me acompanharem no canal e tiverem interesse, vão guardando esses textos, que eles serão necessários para coisas que nós estaremos afirmando em outras pregações, certo? Para depois não dizer que nós estamos aqui falando de nós mesmos, né? Nem distorcendo a palavra de Deus, porque essa não é a nossa prática, até porque nós não temos interesse de tirar nada de ninguém. Aqui na graça não se cobra nada de ninguém, certo? Então não temos interesse de enganar ninguém por isso. Mas agora estamos livres da lei, olha, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e não novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha, abençoados, guarde esse texto que nós vamos usá-lo quando estivermos falando lá em Hebreus, do ministério do Espírito, onde o Senhor faz conosco um novo pacto, onde Ele escreve esse pacto agora em nosso espírito. Amém, irmãos? Então, não na letra, mas no espírito. Até porque a letra mata, não é? O espírito é quem vivifica. Todos os religiosos, inclusive, conhecem esse texto, abençoados. Eu não sei porquê, ainda não entendo, mas é um texto conhecido. A letra mata. O espírito é quem vivifica. Agora veja o 7. É esse o texto. Eu chamei o 6 para trazer os irmãos para o 7. Veja. Que diremos, pois? É a lei pecado? Veja que Paulo tinha dito o quê? Que nós estamos livres da lei, né? Está falando de lei. Falando da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Falando da lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. O ponto da lei ele está se referindo. Onde é que está escrito não cobiçarás? Os irmãos sabem onde é que está escrito não cobiçarás? Nos 10 mandamentos. Certo? Se não me falha a memória, desculpe aí, porque apesar de ser pregador, mas eu não sou pregador da circuncisão, eu não decoro muito aquela ordem. Mas se não me falha a memória, é o 9º ou o 10º mandamento. Me desculpem aí a minha ignorância em relação a essas coisas que eu aprendi na escola. Lá, eu comecei a aprender lá no catecismo, inclusive uma coisa bem distorcida, claramente, porque ali está dizendo guardar os domingos, quando na verdade a lei está dizendo é o sábado. A lei mesmo, a lei dada a Moisés, não está mandando guardar domingo nenhum, certo? Aí é um erro maior ainda, não é? Porque nem a lei é uma imitação da lei, né? Guardar os domingos e dias de festa, essa foi que Deus não deu mesmo a ninguém, certo? Essa foi que Deus não deu mesmo a ninguém. Nós estamos falando da que Deus deu a Moisés, do ministério da circuncisão. Lembre, Paulo reconheceu que foi Deus quem operou ali, certo? Operou inclusive com eficácia em Pedro para esse ministério da lei, certo? Mas, abençoados, mas ele está mostrando aqui, certo? Apesar de que foi Deus que deu a Moisés para o seu povo, certo? Mas hoje nós não estamos mais sujeitos a esse pacto. Hoje não é mais ministério da lei, da circuncisão, é da graça, abençoados. É da graça, que queiram ou não entender, abençoados, ou aceitar, mas é o ministério da graça. E ele diz aqui, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha, irmãos, até onde eu sei, esse mandamento aqui faz parte lá dos 10. Talvez Paulo tinha tanto conhecimento da importância do decálogo nos 10 mandamentos, a sua representatividade, seu lugar ali no conjunto da lei de Deus dada a Moisés, que quando ele fala de lei, da qual estamos o quê? Livres, ele se refere diretamente. Aqui é uma referência direta, não tem como ser o contrário. Eu não sei como é que não se explica isso, abençoados, nas igrejas, porque se tiver que se explicar isso realmente nas igrejas, vai ter que ser explicado de forma distorcida,
certo? Porque ou a gente vai entender que realmente nós não estamos mais debaixo desse pacto, que esse ministério não é para nós, veja o que ele diz aqui, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Você sabe quando foi que morremos, pessoal? Para isso? Quando foi que morremos? Quando Cristo morreu. Lembre-se, nós morremos com Ele. Não foi isso? Para que com Ele ressuscitarmos para uma nova vida, para esse novo pacto. Então foi aqui, certo? Que nós morremos. E o morto, abençoado? O que é que o morto deve? Diga aí, abençoado. Fala sério. Se uma pessoa está endividada, está cheia de dívida, né? Cheia de dívida, mas ela morre. O que é que ela vai pagar mais? Para aquilo ela está morta. E aí? Morreu. Quem é que vai cobrar o morto? Para a lei, os filhos de Deus hoje que vivem nesse novo pacto, está morto, abençoado. A palavra é muito clara. Os filhos de Deus estão mortos. A palavra é muito clara. Eu estou morto para a lei, certo? Para que eu possa viver para Deus. Amém? Então, abençoado, para início de conversa, antes de entrarmos naquele esclarecimento, lembra, naquela diferença que nós dissemos que vamos mostrar sobre o evangelho da circuncisão e incircuncisão, é necessário que tenhamos isso claramente em mente, que se trata de uma só lei. Toda aquela lei, não me venham para cá, pelo amor de Deus, com arranjos teológicos, certo? Tem os preceitos de Moisés, tem a lei cerimonial, mas veja o que a teologia diz. Não, os 10 mandamentos, a lei mesmo de Deus, não, jamais, certo? O novo pacto, a nova aliança, significa que eu não sou mais justificado por essa lei, no sentido de que porque Jesus derramou o seu sangue e me justificou e me reabilitou para que eu possa agora cumprir essa lei. Veja que insistência, abençoada. Mas o problema todo é só para não sair de um dia, sabe? O dia que, né, tem igrejas que tem aquele dia mesmo ali como um dia sagrado, aquilo ali. Tem pregadores que dizem isso aqui é a lei moral de Deus, porque você adora a Deus nesse dia. Abençoados, até quando nós vamos aqui estar dizendo que nós estamos em um pacto eterno com Deus, onde não existe dia, nem noite, nem semana, nem mês, nem ano. A nossa relação com Deus é atemporal, nós temos dito isso aqui. Então não existe nada de moral em dias aí, porque a moralidade está em mim, abençoado. O Espírito Santo de Deus habita em mim. O próprio Jesus Cristo disse: vocês pensam que o sábado foi feito por causa do homem? Não. Ou o homem foi feito por causa do sábado? Não. Foi o sábado que foi feito por causa do homem. Vocês estão entendendo, abençoado? O próprio Jesus Cristo, ainda ministrando nos dias da sua carne, e nós sabemos lá, está escrito em Romanos 15, versículo 8, certo? Que Jesus Cristo foi feito lá nos dias da sua carne, que ministro da lei, não é isso? Para cumprir as promessas feitas aos pais pelos profetas. Mas mesmo naquele ministério em carne, e cumprindo a lei, não é isso que eles fazem. Os ministros da lei pegam Jesus, aí diz: olha aqui, tem que andar como Jesus andou. Veja, aí você vai ver Jesus entrar em sinagoga, e aí? E no sábado, e aí? Você vai ver Jesus jejuando, você vai ver Jesus praticando, inclusive, uma série de coisas, toda a lei. Aliás, é bom que se diga, o único que cumpriu a lei. Foi por isso que ele pôde morrer por nós e nos santificar e nos justificar. Porque estava todo mundo, então, até o momento, debaixo da maldição. Está escrito que, se você cumprir uma parte da lei e tropeçar em um só ponto, você é culpado de todo. Então a lei coloca você debaixo de maldição. E ninguém pode ser justificado por ela. Então é necessário que fique muito bem claro. Quando um pregador da graça está anunciando que nós estamos livres da lei, é a lei como tudo. Tudo que você pensar de lei que foi dada ali a Moisés naquele velho pacto. É o outro ponto primeiro ponto que nós destacamos aqui. Circuncisão era o sinal desse pacto, certo? Então, se você é obrigado a se circuncidar, por exemplo, que é o sinal do pacto, também tinha o batismo por imersão, que era também um outro sinal, e muito mais até para as mulheres que não podiam se circuncidar, não eram circuncidadas. Então era uma cerimônia de iniciação para esse pacto, tanto a circuncisão como o batismo por imersão. Então, abençoado, vocês vão ver o quê? Que ali esses mandamentos,
certo? Não era simplesmente um mero sinal tribal, não, era o sinal do pacto mesmo, era a cerimônia de iniciação. Se você guarda, se você se circuncida, significa dizer que você está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você guarda não só a circuncisão, que nós hoje não nos circuncidamos, se você se batiza, se você, qualquer lei que você, qualquer item da lei de Moisés que você guardar, lhe obriga a guardar toda ela, abençoados. É isso que a palavra está dizendo, é por isso que o evangelho da circuncisão lança os filhos de Deus hoje que estão na graça, que não é mais para aquele evangelho, debaixo da maldição. Então nós vimos isso aqui. Uma outra coisa, abençoados, uma outra coisa, os judeus que creram em Jesus Cristo, ali em Pentecostes, aqueles judeus que creram em Jesus Cristo, aquela multidão ali que criam aí, chegaram para Pedro e disseram, e agora, irmãos, varões e irmãos, o que é que devemos fazer? Pedro, olha, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Arrependei-vos. Irmãos, ali, apesar de Jesus Cristo, nós vamos fazer um estudo sobre isso no futuro, apesar de Jesus Cristo ter morrido e consumado, inaugurado ali na cruz do Calvário a nova aliança, mas assim, efetivamente, não existia ainda a escritura do novo pacto, ou seja, a revelação do evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, como todos nós estamos, não diria cansado de saber, né? Mas como todos nós estamos abençoados, conscientes, nos conscientizando a cada dia. Então, até então, de quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mesmo tendo ressuscitado, lembrem-se que ele disse, eu tenho muito que vos dizer, mas não podei suportar agora. É lá em João capítulo 16 que está isso, certo? Até a sua ascensão, e depois da sua ascensão até a chamada de Paulo para pregar entre os gentios, tudo isso que eu estou dizendo não estou inventando, está escrito, para pregar para os gentios, até ali, abençoados, foi um momento chamado momento de transição. Eu tenho dito aqui aos irmãos, o que era que os judeus sabiam? Mesmo aqueles conversos a Cristo, aqueles que creram que Jesus era o Messias, o que é que eles sabiam? Qual era a escritura deles? Vamos ver esse texto, está em nossas considerações aqui. Esse texto eu gostaria de ver com os irmãos, Atos 21, 18 a 20, Atos 21, 18 a 20, certo? Vamos ver esse texto porque ele é muito importante para nosso esclarecimento. Atos 21, 18 a 20. Veja, só contextualizando, Paulo havia descido para Jerusalém e já tinha pregado entre os gentios, já tinha anunciado tudo isso que nós estamos dizendo aqui, já tinha feito um alvoroço, inclusive, na mentalidade dos judeus. E vocês vão ver o alvoroço por que foi. Porque, veja bem, ninguém podia negar que o Espírito de Deus estava agindo na vida de Paulo e com poder. Vocês vão ver, os mesmos milagres que Deus fez através dos ministros da circuncisão, Deus fez através do apóstolo Paulo e não deixou a desejar. Ele mesmo faz menção disso. E lá no texto que nós nos referimos, o mesmo Deus que operou eficazmente em Pedro para o ministério da circuncisão, operou também em mim para com os gentios. Então, quando ele vem e começa ali a relatar aos irmãos em Jerusalém o que Deus tinha, as maravilhas que Deus tinha feito através do seu ministério na vida dos gentios, libertando, certo? Iluminando a vida dos gentios, quando ele veio relatar, veja o que aconteceu. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Isso é Lucas que está narrando, viu? Olha, Paulo entrou na casa de Tiago. Veja bem o que foi que deu. E todos os anciões vieram ali. Olha, quando viram que Paulo estava na casa de Tiago, Paulo, aquele que estava pregando entre os gentios, certo? Olha, chegou Paulo aí, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos ver aí o que está acontecendo. Foram todos lá para a casa de Tiago, todos foram lá. E havendo saudado, contou-lhes, aí havendo saudado já foi Paulo, e Paulo havendo saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo começou a contar pormenorizadamente, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor. Parece até aqui, né? Até aqui tudo bem, né? Se é Deus que está realizando, glória a Deus, não é isso? Eu vou agora questionar? Não tem como, é inquestionável, ou na lei, irmãos, ou na graça, quando o poder de Deus age aí, ninguém vai questionar que foi Deus,
certo? Então, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram, agora veja, glorificaram ao Senhor, mas depois disseram, olha, bem vês, irmão, disseram a Paulo, viu? Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Inclusive, na pregação passada, eu disse que foi Tiago, não foi que citou, que falou. Na verdade, foram os anciões, todos eles, certo? Tiago estava ali, estava na casa de Tiago, certo? Todos eles que falaram, não só Tiago, né? Essa visão, então, não era só de Tiago, mas de todos os anciões. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti, Paulo, aí no 21, já acerca de ti, foram informados, quem foram informados? Os irmãos, a multidão dos judeus que criam, certo? Em Jesus Cristo, de acordo com a lei de Moisés. Já acerca de ti, Paulo, eles foram informados de que você ensina, olha, ei, irmãos, vejam aqui, olhos iluminados aí, vamos pedir a Deus então agora, olhos iluminados, mente de Cristo ativada para entrar aqui, viu? E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Essa foi a constatação dos irmãos, né? Isso foi o que chegou aos irmãos por informação dos demais judeus que estavam em outros lugares, em outras cidades, certo? Foi o que os judeus passaram. Olha, que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. E era verdade, abençoados, isso? Será que era verdade? Ou será que era boato? Porque eu talvez, não sei, a coisa está tão clara aqui, que eu tenho até receio de algum religioso estar chegando aqui para os irmãos e dizer, não, mas aqui, veja, foram os boatos, né? Foram os boatos, porque a coisa está tão clara, tão evidente, que só distorcendo o sentido desse texto, irmãos, para não concluirmos que, de fato, Paulo pregava outro evangelho, que não o da lei, que não o da circuncisão, outro evangelho, certo? Outro evangelho que Paulo pregava, que não era o da lei. O daqueles irmãos ali, os judeus que criam Jesus, creem em Jesus é sempre um evangelho, né, irmão? Mesmo na lei, tudo que Jesus fez para nós é um evangelho, certo? Porque, veja bem, é uma boa notícia. Evangelho, na verdade, só para desmistificar um pouco tudo isso aqui, evangelho, irmãos, a palavra evangelho, boa notícia, certo? Então, que boa notícia nós tínhamos na circuncisão. Qual era o evangelho da circuncisão, abençoado? A esperança do sacrifício de Cristo. Pronto, quer ver um anúncio do evangelho da circuncisão? Quando Jesus aparece a João Batista, ou Batista, para se batizar, porque teria que cumprir a lei. Olha que coisa, que significado, Jesus se batizar, mas ele tinha que cumprir a lei. Quando João viu Jesus, ele disse logo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é um evangelho. Isso é evangelho, não é não, irmãos? Apesar de que Jesus ainda não tinha morrido e nem tirado o pecado do mundo, naquela época ainda poderia se considerar pecador, mas já é evangelho, certo? Já é um anúncio de que ele morreria, de que ele seria sacrificado por nós. É esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, Senhor, me diga uma coisa, eu que precisaria ser batizado por ti, e o Senhor vem para que eu batize, Jesus chama ele e diz, deixa por enquanto, se faz necessário que se cumpra toda a justiça. Lembrem de Romanos 8:12, que Cristo Jesus foi feito ministro da circuncisão para o cumprimento das promessas feitas aos pais pelos profetas. Lembrem-se disso. Então ali tudo o que está acontecendo naquele contexto, desde o momento que Jesus foi batizado, iniciou seu ministério até a cruz, é o evangelho da circuncisão. Olha, irmão Samuel, mas aí depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, e mesmo tendo dito aos discípulos, tem muito que vos dizer, vocês não podem suportar agora, mas mandou que os discípulos saíssem pregando o reino, anunciando o reino aos judeus, certo? E qual foi o resultado de tudo isso?
deles terem convertido ou agregado toda aquela multidão de judeus para o cristianismo judaico, qual foi o resultado de tudo isso? Aqueles judeus continuaram presos, seguros ali, firmes e zelosos da lei de Moisés. Agora vem Paulo, abençoados, sai pregando aos... Veja, abençoados, se hoje, que essas igrejas eu tenho dito, e vou mostrar porquê, essas igrejas não têm nada de lei de Moisés, não. Elas estão... Oxente, Samuel, e tem de quê? Não tem de graça, e não tem de lei. De Moisés tem de quê? De imitação da lei. Se você for partir lá para a lei de Moisés, eu acredito que se Paulo chegasse aqui hoje, ele não ia nem entender o que estava se passando. Ele não ia ter nem condições de comentar o que está sendo feito aí nas igrejas. Pastores pedindo dinheiro aos irmãos para administrar a bênção de Deus para os irmãos. Irmãos, isso não acontecia nem no evangelho da lei. Os discípulos de Jesus lá na lei, na circuncisão, pregando para judeu, pregando ainda debaixo da lei, e consequentemente depois da inauguração da graça passou a ser maldição. Enquanto não inaugurou a graça, está tudo bem, está no tempo deles ainda, não é isso? Jesus, o que é que Paulo diz lá? Deus operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. O templo ainda não tinha sido retirado. Os irmãos futuramente vão ouvir isso aqui, mas quem quiser adiantar, já que nós temos assim um convênio espiritual, nós não participamos de convenção, né? Não temos presidente, nossa convenção é Cristo, mas temos um convênio espiritual, ou seja, estamos com um só sentimento e um só pensamento em relação a essa graça. Eu aí passo para quem quiser adiantar isso, o abençoado Cristiano França, que tem um canal onde ele prega o Ministério da Graça, o abençoado também irmão Geraldo, que tem dado muita dor de cabeça a muitos ministros da lei, que o tem chamado de herege. Os irmãos, eu recomendo de coração que vocês ouçam aquilo ali, que vocês assistam aquilo ali, e vocês podem até se adiantar no que eu estou dizendo. Mas assim, até ali, de quando Jesus morreu na cruz do Calvário, inaugurou, concluiu, o Pai está consumado, ressuscitou, ascendeu aos céus, certo? Mas até o momento do chamado de Paulo, e aí o Evangelho da Graça, lembra? O Evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, mas recebi por revelação de Jesus. Até aquele momento que o Evangelho foi anunciado e revelado a ele, abençoado, até aquele momento, os pactos ainda estavam se cruzando, certo? Ou seja, tinham cristãos, irmãos cristãos judeus, vivendo segundo a lei, tinham sacerdócio, tinham sacrifícios, certo? E tinham os irmãos gentios, os quais Paulo já estava se esforçando para apartá-los de Moisés. Olha aqui o que está dizendo o texto, olha. E disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei, e já ouviram a respeito de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus, não era só gentil não, tinha mais, Paulo era ousado, ele não só ensinava gentil não, ensinava também a judeus, certo? Ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Olha, abençoado, se ali ainda no tempo do cruzamento dos pactos, onde ainda existia o templo, onde eles ainda estavam prestando sacrifício, Paulo já estava pregando isso. Imagine agora, abençoado, que o templo já foi destruído e, enfim, a lei do antigo pacto já foi definitivamente removida, e a inauguração da graça, abençoado, já está estabelecida para a glória de Deus. Imagine agora. E ele diz aqui, entre os gentios que não devem circuncidar seus filhos e nem dar segundo os costumes da lei. E na sequência, então eles vão recomendar a Paulo, e Paulo, como também ainda estava em transição, vamos entender Paulo, estava em transição. Tanto é que o próprio Paulo diz, olha, eu, irmãos, me fiz como se estivesse debaixo da lei, para o quê? Ganhar os que estavam debaixo da lei, não estando eu sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. E vamos falar sobre o que é a lei de Cristo na conclusão disso aqui. Vocês estão entendendo? Então são essas considerações que nós já estamos fazendo aqui. E a outra consideração, abençoado, o evangelho que Paulo pregou foi, de fato, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. É por isso que está tendo aqui esse conflito. Isso é um conflito, viu? Isso é um conflito. Apesar de que aqui não está dizendo que houve discussão, Paulo se submeteu por enquanto, né?
Por enquanto, ainda não tinha sido removido o primeiro templo da antiga aliança para ser estabelecido o segundo, né? A nova aliança. Ainda não tinha na prática acontecido isso. A coisa já tinha se realizado em Cristo, mas na prática ainda estava se estabelecendo. Então Paulo viveu essa transição, e é tanto que Paulo, que tinha nos dito que nós, e de fato tinha nos dito que nós devemos andar segundo esses costumes. Nesse relato aqui, se os irmãos seguirem, Paulo raspou a cabeça, fez voto, pagou preço e ficou. E ainda assim, vejam o que é o sentimento da lei, mesmo ele estando ali, fazendo votos, quando os irmãos lá que vieram de fora, que tinham ouvido eles, como era que ele estava pregando, a graça pura, sem necessidade de guardar a lei, certo? Quando viram Paulo ali, mesmo estando, sabe, fazendo seu sacrifíciozinho ali de acordo com a lei, sabendo que nada daquilo aperfeiçoava mais ninguém, Cristo já tinha realizado para sempre a nossa santificação, nossa salvação. Quando os hebreus, os judeus viram, disseram: acuda, irmão, chega, olha aí o herege. Não é assim que os irmãos fazem, né? Quando a gente prega a graça, né? Olha que heresia. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Não vamos aguardar a lei. Que é isso? Vamos explicar. Mas quando viram Paulo, acuda, irmãos, olha, é esse aí aquele que vive negando, que vive ensinando que não se deve guardar a lei, ensinando o povo a afastar de Moisés, apartar de Moisés. Irmão, só não mataram Paulo ali por causa de um centurião romano que o salvou. Leiam Atos dos Apóstolos, que nós não temos tempo aqui mais para ler, certo? Mas leiam o resto para vocês. Só não mataram Paulo de pancada. Olha que coisa, o que é que a lei faz? Não é à toa que Paulo mais tarde diz o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Só não mataram o irmãozinho Paulo, primeiro porque Deus tem um projeto, né? Segundo, na prática, porque o centurião romano salvou Paulo, foi lá e resgatou imediatamente. Por que isso? Estão lixando o nome? O que foi feito? Primeiro vamos tirar ele então, para saber, porque não pode matar uma pessoa assim, sem um julgamento. Mas veja, e nos diz mais que 30 judeus zelosos da lei, certo? 30 judeus zelosos da lei, eles se conjuraram entre si, nem comer nem beber, até matar Paulo. Tudo isso porque ele estava ensinando, certo, aos homens, aos gentios e judeus, a se apartarem de Moisés. Veja que coisa, abençoados. Outro dia, não me lembro quando, não vou me arriscar aqui a dizer, mas eu acredito que uns 2 ou 3 anos, eu assisti a uma reportagem no Jornal Nacional, onde as mulheres, vocês sabem aqueles judeus ortodoxos, vocês querem saber mais ou menos como era a mentalidade dos judeus naquela época, mesmo os que se diziam cristãos, você veja a mentalidade em relação à lei, veja a mentalidade dos judeus ortodoxos hoje, certo? Outro dia eu estava lá assistindo um jornal, aí de repente sai uma notícia de mulheres judias que ganharam o direito na justiça de Israel de se aproximarem de um muro chamado Muro da Lamentação lá em Israel, né? Um muro onde as pessoas vão lá lamentar. Meu Pai do céu, um muro para nós irmos lá lamentar, chorar, botar o rosto lá e chorar. E as mulheres judias queriam ter esse direito de pelo menos lamentarem, né? Irem se encostarem no muro da lamentação e estarem ali lamentando também como os homens. Você sabe o que foi que os judeus ortodoxos fizeram? E teve que ter intervenção da polícia israelense? Sabe que os judeus ortodoxos, tem aquele chapéu preto e aquele duas tranças aqui, aquele barbicho, aqueles camaradas ali são zelosos da lei, certo? Foram apedrejar as mulheres porque acharam que elas não tinham direito de orar ao Senhor ali naquele muro, pelo amor de Deus. E se aquelas abençoadazinhas soubessem, pessoal, que o Deus Todo-Poderoso já está dentro de nós e que a gente não precisa de ir para muro nenhum e tampouco lamentar, né? E tampouco para lamentar. Nós agora vivemos para dar glórias ao Deus que habita em nós. Veja que diferença. Olha, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão é incomparavelmente, além de ser único, ele é incomparavelmente mais glorioso do que o evangelho da circuncisão. Então, pelo amor de Deus, não venham os religiosos me dizerem que evangelho da circuncisão dado a Pedro e evangelho da incircuncisão
dado a Paulo seriam duas facetas de um só evangelho, não, pessoal. São dois evangelhos mesmo distintos, certo? São dois evangelhos mesmo distintos. Então, veja bem, trazer o evangelho da lei, o evangelho da graça, ou da circuncisão, para misturar com o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, depois de tantas explicações, de tantos esclarecimentos que nos é dado, meus irmãos, só pode ser falta mesmo de entendimento da palavra, certo? Porque não se ensina isso. Então, trazer o evangelho da circuncisão para a graça, inclusive, passa a ser maldição. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3, versículo de 10 a 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 11, para os irmãos verem isso. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse é o capítulo 11. Eu pulei, vamos ao 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Irmãos, eu estou lendo Gálatas, certo? Estou lendo Gálatas. Está em consonância, é o mesmo autor que escreveu Coríntios, que fala, e que escreveu Romanos também, e que identifica essa lei como sendo toda a lei. Então, pelo amor de Deus, não vamos entrar naquela explicação da teologia, que aqui é uma lei que não seja, tem a lei moral e a cerimonial. Quando Paulo está falando dessa lei que ninguém pode ser justificado, está se referindo à lei cerimonial. Não vamos misturar essa coisa aqui, abençoado. A lei é uma só. A lei é uma só. E ele diz assim: todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Veja que coisa. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Agora no 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É evidente, é claro, certo? É conclusivo isso, porque o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 13, versículo 11. Isso é glorioso, não é, abençoados? Isso é glorioso. Então, é interessante isso, que o apóstolo Paulo chama a atenção logo de início aos irmãos, que eles estavam se debandando para outro evangelho, alguém estava influenciando eles a saírem do evangelho da graça, e depois ele diz assim, veja bem o versículo, vamos voltar agora para o versículo que a gente começou, que já estamos perto do final. Eu não vou enganar os irmãos como eu enganei na outra, por 3 vezes eu disse que estávamos perto do final e fomos passando, né? Mas vamos ver aqui, Gálatas 1, 6 em diante. Voltando a ler esse texto: eu maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tem pregado ou anunciado, seja maldição, seja anátema. Aí vem a questão, abençoados, quem era a essa altura que estava pregando um evangelho, um outro evangelho, logo no começo? Se fosse hoje, né? Hoje existem tantos evangelhos aí sendo pregados, que nós não podemos mais nem classificar um ou dois, são tantos, né? Que já se perdeu até as contas. Os filhos de Deus, como nós dissemos, pegando a carona do irmão Givaldo, e entrou assim num labirinto interminável de contradição, ninguém sabe mais nem direito quem é quem, certo? A coisa está aí, na verdade foi comércio mesmo, a coisa é comercial agora, é o dinheiro que importa. Mas não é nem, irmãos, eles não estão mais nem preocupados com tanta teoria aqui, com tanta explicação. Agora é o dinheiro que importa, certo? É colocar na mente dos irmãos o temor, sabe? Aquele medo. Você precisa ser abençoado, você precisa fazer sacrifício, você precisa vir pagar o preço, certo? Para que tire tudo dos irmãos, sabe? Para tosquiar mesmo as ovelhas, comer a lã e ainda comer também a gordura, comer o que puderem, certo? Os irmãos ficando empobrecidos, certo? Ou com seus recursos limitados,
mas os pastores deles, olhe lá, viu? Se você for olhar o pastor de um sistema desse aí, tá entendendo? Muito dinheiro do bolso. Virou Cristo, Jesus Cristo. O evangelho, esse evangelho que está sendo pregado aí de Jesus Cristo, virou comércio, virou um bom negócio, né? Tanto é que quando a gente vai pregar um evangelho, as pessoas olha, aquele ali já vai, né? Já montou um negócio ali, já vai ficar bem de vida. Já tem até o povo lá fora, a coisa ficou tão vergonhosa, tão patente, que o povo lá fora, que não se envolve com uma religião nem outra, já está naquele, né? A coisa está escandalosa hoje em dia, certo? Mas naquela época estava tudo começando, tudo fresco, vamos assim dizer, fresquinho. Só existiam os discípulos de Jesus Cristo pregando esse evangelho, os apóstolos, além de Paulo, só de evangelho, os apóstolos. Está entendendo? Ninguém mais, eles eram tão importantes que Paulo diz o seguinte: Paulo percebia que eles foram, ele fala, olha, Tiago, João, Cefas, se foram alguma coisa, se foram colunas, né? Foram muito importantes, mas Deus não se deixa levar pela aparência. Nós só estamos dando uma introdução, vamos falar nisso de outra vez, certo? Mas veja bem, todo o problema, toda a discussão ali, Paulo está preparando os irmãos aqui, olha, e se for Tiago, nem um anjo do céu, quanto mais Tiago. E se for João, que está aqui em João, está escrito aqui, João, nem um anjo do céu, irmãos, quanto mais João. E Pedro, que Deus operou eficazmente nele. Paulo, até você está dizendo que foi Deus mesmo que operou nele. E Pedro, meus irmãos, nem um anjo do céu. Quer saber de uma coisa? Mas ainda que nós mesmos pregue outro evangelho, seja anátema. Esse outro evangelho que Paulo estava se preocupando, irmãos, era o da lei. E por que anátema? Porque não era mais para nós hoje, é negar Cristo, é negar o sacrifício de Cristo, é negar o sangue da nova aliança. E quem for tentar obedecer um item da lei e desobedecer os demais, é culpado de todos, está todo mundo debaixo da maldição. Vocês estão entendendo, abençoados? Então, vamos buscar aqui essa questão em Gálatas capítulo 2. Eu vou passar assim por cima porque já avançamos no tempo e esse assunto aqui ele é muito, muito denso, mas só para os irmãos terem uma ideia, porque nós vamos voltar a ele. Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Rapaz, já ouvi irmãos dizerem que Paulo era cheio de picuinha. Veja o que é que a lei faz na mente dos irmãos, certo? Paulo era cheio de picuinha, Paulo vivia discutindo. Abençoado, isso aqui não era uma questãozinha qualquer não. Era o sangue da nova aliança, abençoado, que está aqui em jogo. Porque quem está na lei está negando o que Cristo fez. Vocês entendem? Vamos mais adiante. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. Olha Pedro, com medo dos irmãos da lei, certo? Foi se retirando e se apartou deles, se apartou dos gentios, eu até antecipei, mas não era nem para ter antecipado, era bom ter lido. Paulo que está dizendo aqui, Pedro estava com medo dos irmãos da lei, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele. É o que a lei faz, é o homem dissimular, certo? De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês estão me ajudando. Eu peço aos irmãos para acompanhar. Se eu ler alguma coisa errada, diga: ei, irmão Samuel, pode dizer, irmão Samuel, está errado, você está lendo errado, me ajudem. De maneira que até de Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, o que, irmãos? O que é isso que nós estamos lendo? Começou por Pedro, Tiago, até Barnabé, que dissimularam por causa da circuncisão. Não estavam andando direitamente conforme a verdade do Evangelho. Eu disse a Pedro, olha irmãos,
mais claro do que isso, como diz a irmã Nené, não canta o galo. Eu disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu. Pedro era o mais chegado, viu, irmãos? Pedro, quando Paulo chegou lá para falar de graça, para ver se algum dos apóstolos acrescentavam alguma coisa e não acrescentou, Paulo só esteve com Pedro, conversou 15 dias com Pedro. Eu acredito que Paulo passou algumas coisas para Pedro, e até também Pedro foi quem teve aquela experiência do primeiro gentio na história que se converteu, né, que entrou para o cristianismo, foi através do ministério de Pedro, que não quis nem entrar na casa do centurião Cornélio, mas teve aquela visão dos lençóis, né, e disse: Senhor, mas eu não como nada imundo, né? Estava ali na lei, né, nos costumes da lei. O Senhor disse: olha, Pedro, não consideres imundo o que eu santifiquei. Ninguém pode considerar imundo o que o Senhor santificou. E o Senhor já tinha escolhido e santificado. Não eram aqueles animais ali, que aquilo tudo era figura, era alegórico. Era o próprio Cornélio, o centurião Cornélio, um gentio. Pedro, eu já escolhi aquele homem, Pedro. Eu já santifiquei. Ele não tem nada a ver com a lei, com ritos, com nada. Não é circuncidado, não guarda a lei, mas eu santifiquei, Pedro. Como é que você vai considerar impuro? Então Pedro ainda teve um lampejo de graça, certo? Mas até Pedro que sabia disso, irmãos. Até Pedro que sabia disso. Está entendendo? Que teve essa experiência de ver, certo? O Senhor salvar os gentios sem a obrigatoriedade de guardar o pacto da antiga aliança. Salvar já pela nova. Até Pedro que teve essa experiência, certo? Ele se deixou levar. Até Pedro. Ele diz aqui: se vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu, Pedro? Foi esse o motivo. Aliás, irmãos, esse é o motivo da carta aos Gálatas. Esse é o motivo. Abençoado é só uma carta. Aí é uma carta, do início ao final, está tudo dentro do contexto. Esse é o motivo da perplexidade de Paulo, certo? Ao ver aqueles irmãos, os gentios e Gálatas, se separarem do evangelho, da graça que Deus chamou, a graça em Cristo, para um outro evangelho, o qual não é outro, abençoados. Ah, mas não é o da circuncisão? Abençoado, mas não é mais. Remove o primeiro, estabelece o segundo, certo? Então até Pedro, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Irmãos, me ajude se eu estiver lendo errado, que eu vou dizer aqui de novo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar o que destruir, constitui-me a mim mesmo o transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se o que, abençoados? Que Cristo morreu em vão. É por isso, abençoados, a nossa insistência aqui está insistindo em pregar a salvação pela fé. Então, em resumo, voltando àquela questão, apesar de Paulo ter dito que tinha um evangelho da lei, da circuncisão, a circuncisão é o evangelho da lei, certo? É, na verdade, pregar mesmo Moisés. Pregar que Cristo salva, que Cristo é quem nos justifica, mas que nós ainda estamos obrigados a viver de acordo com a lei de Moisés. Esse é o evangelho da circuncisão. E o evangelho da graça? É esse que vocês acabaram de ouvir, abençoados.
somos salvos unicamente pela graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a fé que pregamos, essa é a palavra da graça. Amém? Amém. Próximo encontro continuaremos, amados, de onde paramos, tá bom? Amém.